E sobre o Corinthians, assim, antes da gente avançar no Cruzeiro, né? O Corinthians tem pelo menos um desfalque muito importante, que é Yuri Alberto. Tá fora do jogo aí, questão física, e tem outras dúvidas, né? O Matheus Pereira também deve ficar fora, que é aquele volante, né? Não é o nosso, tá, gente? É o Matheus Pereira do Corinthians, que tava no Fortaleza, que também deve ficar fora. E tem o Caio César, que é um pontinho ali, joga normalmente pelo lado direito. Até foi especulado aqui no Cruzeiro ano passado, né? Sim. A coisa não avançou e ele tá lá no Corinthians. Então, assim, titular de fato que o Corinthians não tem é o Yuri Alberto. Como que vocês imaginam esse Corinthians jogando contra o Cruzeiro? Bota um centroavante ali no lugar, seja Pedro Raul ou Guinegão na vaga do Yuri Alberto, ou tenta encorpar mais o meio campo? O próprio Rodrigo Garro perdeu um pouco de espaço como titular. O que dá para esperar desse Corinthians? É muito parecido com aquele que nos tirou da Copa do Brasil? Eu acho que vai ser muito parecido. O Corinthians teve muitas mudanças nos últimos jogos, eu acho que pela sequência de partidas e principalmente sequência fora de casa, né? Mas dá pra imaginar um Corinthians parecido. Quando a gente fala de linha defensiva, você já até adiantou, Emerson. Uma mudança, basicamente, é em relação àquele Corinthians que enfrentou o Cruzeiro, que é o Gabriel Paulista na vaga do André Ramalho. De resto é o que a gente já sabe, né? O Souza. Gabriel Pereira. O Gabriel Paulista na vaga do André Ramalho. Quem que é Gabriel Pereira? Eu tô vendo aqui, o meu timão tá com uma escalação bem estranha aqui, ó. Desculpa te cortar, Caim. Tranquilo. Corinthians realizou na manhã desta terça um treino parcial aberto à imprensa, encerrando a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Dorival contou com quase todo o elenco, à exceção de Yuri, Matheus Pereira e Caio César. A delegação embarca ainda hoje para Minas. A provável escalação: Hugo Souza, Pedro Milans. É Milans ou Milans? Milans. É Milans. Milans mesmo. Eles colocam Gabriel Pereira, é o Gabriel Paulista, né? Sim. André Ramalho e Fabrício Angeleri. Ranieri, Alan, André Carrillo e Garro, Memphis e Guinegão. Aí... Bom... Se for isso, tá rodando... É porque o Dorival... Até cheguei a abrir o programa falando sobre isso. O Dorival disse que tá com muita dúvida a respeito do que vai priorizar. Se vai ser Brasileirão ou se vai ser Campeonato Paulista. E ele falou que é uma decisão difícil pra ele, né? Lembrando que dentro do formato do Paulistão, o jogo contra o Novo Horizontino é único e é na casa do Novo Horizontino. Aí dentro dessa escalação já tem um sistema defensivo bem modificado, né? Já seriam os laterais sendo poupados, eles que começaram contra a Portuguesa. Matheus Bidu, inclusive, vem de 8 jogos consecutivos, né? O Dorival falou abertamente que é uma preocupação. E dentro do que disse o meu timão, os 2 laterais seriam alterados, né? Então, assim, ponto de atenção aí pro Cruzeiro, mas a dupla de zaga seria titular também com o goleiro sendo titular. Mais à frente, me chama a atenção a possibilidade do Guinegão, né? E aí seria uma configuração bem parecida com o que geralmente é Yuri e Memphis, né? O Guinegão é o que eles têm ali de mais próximo Exato. ao Yuri Alberto, né? Exato. Em características. Pois é, e outra coisa que também me chama a atenção, mas que eu já esperava, é o retorno do Carrillo, né? Porque o Carrillo, ele não começa os 2 últimos jogos, e aí eu acho que, pensando em desgaste, porque teve um jogo no sintético contra o Atlético Paranaense, e depois contra a Portuguesa fora, mas é um cara fundamental para fazer com que esse Corinthians tenha um jogo mais compacto por dentro e ao mesmo tempo mais fluido também. O Carrillo foi importantíssimo pro Corinthians naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, do meio para frente, é um time que vai ter aí possibilidade de gerar perigo pro Cruzeiro, mas por outro lado, se realmente os laterais forem poupados, aí se abre o cenário para quem sabe o Cruzeiro potencializar esse jogo pelos lados, né? Porque querendo ou não, são 2 laterais que não são titulares, são contestáveis, principalmente o Orrileri, que eu até acho bom jogador, mas já teve seus problemas no ano passado. Então, vamos ver. Mas é um Corinthians que aparentemente não vai entrar no jogo tão concentrado como o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem esse jogo como uma final. O Corinthians não. O Corinthians olha com muito cuidado o que vem no próximo sábado. Eu até assustei com o Memphis tá na escalação aí, né? Tá. Eu achei que ele seria um também dos preservados, né? A gente sabe que o Corinthians tem todo um cuidado especial com o Memphis. Eu acho que o que pesa no caso dele é o Yuri tá fora. Se o Yuri não estivesse fora, eu acho que ele seria não preservado. Pode ser também. Mas assim, ele joga mais solto ali no Sim, ataque isso. também, né? Então talvez entre um Vitinho... porque aí o Guinegão faz às vezes... Porque o Yuri já faz essa compensação pro Memphis, né? Sim. Nos momentos sem a bola. O Guinegão ganha muito também com o Dorival. Ele tem muitos pontos com o Dorival justamente por isso. Por esse jogo dele sem a bola. E aí a questão das características serem mais parecidas. Eu acho que o ponto principal é essa troca dos 2 laterais.
A gente sabe o quanto os dois laterais do Corinthians, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, eles têm um impacto muito forte no funcionamento coletivo do time. Em situação de transição, por exemplo, os dois são assim, extremamente ativos. Junto dos atacantes, talvez sejam... É até estranho você falar isso, que assim, geralmente em situação de transição são os atacantes e os meias. Os laterais do Corinthians talvez sejam mais importantes do que os meias do Corinthians nessa situação, dentro da ideia de jogo do Dorival. O Corinthians fecha muito o jogo por dentro. Por dentro, Exato. sim. E aí os laterais têm que ocupar O corredor, exatamente. Então, uma escalação assim diferente, mas vai ao encontro do que o Caio disse, né? O Dorival é que a gente talvez não olha com a mesma perspectiva por conta do que é o Campeonato Mineiro e o que é o Campeonato Paulista, mas pro Corinthians é um torneio assim, o Corinthians dá uma importância muito grande ao Campeonato Paulista. A gente viu ano passado como foi, como eles celebraram a conquista do Campeonato Paulista. Então, faz um pouco de sentido também esse Corinthians meio modificado, pensando no confronto contra o Cruzeiro, porque vai ter que jogar contra o Novo Horizontino fora de casa. E aí, Não é só isso? mais uma questãozinha pra destacar, o Samuca, pela escalação que leu, parece que Bidon vai ser uma espécie de camisa 10, né? Jogando mais Não, o adiantado. Bidon tá fora. Tá fora? Tá fora Tá. da escalação provável. E o Bidon Então não tá. seria o Garro, né? O O Garro. Tá o Garro. É, porque o Bidon começa contra a Portuguesa e o Garro entra no segundo tempo, né? Sim. Era até o que eu ia perguntar pra vocês, porque eu acho que o Bidon tem sido talvez o principal jogador desse meio campo do Corinthians, inclusive Claro. em detrimento ao Garro, né? O Sim, Garro sim, caiu sim. bastante de produção e o... Fez até um golaço, né? Contra o Atlético Contra o Paranaense, Atlético mas Paranaense. o Bidon tem feito uma temporada melhor. É um time bem mudado. Se for isso O aqui Dorival, mesmo. ele adota uma estratégia hoje que, assim, ele protege muito o Bidon, né? Ele coloca outros jogadores ali para serem meio que os carregadores de piano, e o Bidon é o cara que tem liberdade para jogar. E eu acho uma estratégia, inclusive, interessante. Acho o Bidon um baita jogador. Para mim, hoje é um dos principais atletas aí do Corinthians e um dos principais na função do Campeonato Brasileiro. Muda um pouco, né, o perfil, assim. Eu lembro que o Cruzeiro, naquele 3-0, ele conseguiu explorar muito uma dificuldade do Garro em defender. Os volantes do Cruzeiro o tempo inteiro buscavam se posicionar nas costas do Rodrigo Garro, e assim, o Romero recebeu muita bola nas costas do Rodrigo Garro, porque ele é um jogador que não tem esse ímpeto defensivo. Por mais que ele Sem jogue bola, numa ele zona desliga central, muito. ele Exato. desliga muito, é um problema dele. E é um caminho, eu acho, para o Cruzeiro explorar, né? O Cruzeiro agora tem jogadores como o Gerson, como o Matheus Pereira. Então, se um dos volantes ali, Lucas Romero ou Lucas Silva, tem liberdade às costas do Bidon, vai ter aquela compensação. Então, o cara que tá marcando o Gerson vai ter que vir marcar o Romero. E aí, nesse deslocamento, você consegue achar o Gerson livre, consegue achar o Matheus Pereira livre. Então, a gente vê que nesse dominó ali, tem algumas peças desse Corinthians mesclado que seriam mais fáceis ali de derrubar do que se fosse o time titular do Corinthians. E assim, um negócio interessante que a gente tá falando aqui, e até pensando no que o Cruzeiro jogou a última partida. Romero, Lucas Silva, Christian e Gerson. 4 meio-campistas com característica até para volante. O Corinthians, que ganha da gente no Mineirão por 1-0, ele jogou com 4 volantes. Sim. Martínez, Maicon, que agora tá no rival, Carrilho mais à direita e o Bidon mais à esquerda. E a dupla Memphis e Yuri. Esse jogo ele pode servir de aprendizado para o Cruzeiro, analisar esse último Cruzeiro e Corinthians, porque não funcionou o time do Jardim aquele dia. E a gente ficou reclamando da falta de um plano B. Pode ser que o Tite tente manter essa escalação, até deixando um Arroio no banco, para, não vou dizer espelhar esse Corinthians, porque é outro time, mas talvez o Corinthians tente repetir isso aqui porque viu que deu certo, porque travou o Cruzeiro no ano passado. Exatamente. Eu tô pensando muito nisso desde ontem, e até por conta dessa questão, eu manteria o Christian e deixaria o Arroio como opção. Eu acho que, olhando o que foi o último confronto e possivelmente o que vai ser a postura desse Corinthians, por mais que com algumas mudanças importantes, é legal o Cruzeiro dar sequência nisso, pela sequência, claro, mas também buscando consertar algo que não deu muito certo no ano passado, porque eu até me lembro que no ano passado, nesse primeiro jogo da Semi, o Arroio não faz um bom jogo. A alternativa que o Jardim tem basicamente é colocar o Sinisterra um outro ponta, que acaba não fluindo muito bem também. Então, hoje e aí o Cruzeiro... ele vai pra Neoquímica com o Sinisterra titular. Exato. Então, assim, hoje o Cruzeiro com o Gerson tem muito mais capacidade de fazer um jogo mais forte por dentro.
é um ponto a ser explorado. Então, eu gostaria dessa manutenção, e o Arroyo é uma peça importantíssima para o jogo. Claro que vai ter minutos, pode ser até que comece, e se o Tite decidir por isso, acho muito ok. Mas olhando esse contexto, eu manteria o que foi feito no último sábado contra o Pouso Alegre, a exceção, claro, o Caio Jorge, né? Aí é um cara que tem que retornar à equipe. O último jogo do Corinthians no Brasileiro foi a vitória sobre o Atlético Paranaense, né? Teve Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Aniele, Matheus Pereira, Charles, Garro, Vitinho e Depay. O Dorival tem muito isso, né? Ele, assim, se ele tem caras como o Garro, como o Bidon, ele bota pra jogar e bota uns caras ali meio que pra ser só retaguarda. Você vê aí, foi Charles, Ranieri e quem foi o outro? Matheus Pereira. Matheus Pereira ainda é um pouco mais técnico. Joga mais, né? Se você levar em conta o Charles e o Ranieri, são tipo assim, os caras que eles... O Ranieri chegou a jogar de zagueiro, né? Num dado momento. São caras mais ali defensivos. É aquele volantão, camisa 5 ainda... porradeiro, exatamente. O cara que limpa ali a bagunça pra rapaziada. Eu não sei se ele vai repetir os 4 ali. Porque ele faz isso depois de ter tomado um vareio, né, naquele 3-0. Sim, Ele teve muita dificuldade. O Ranieri teve muita dificuldade justamente por isso. O Ranieri ia cobrir o Garro e aí ninguém cobriu o Ranieri. E aí foi que rolou aquele Arroyo e Kaique em cima do Mateuzinho, assim... Fazendo um carnaval. A questão é que agora tem o Alan, né? E pela provável escalação seria o Alan começando. Então, pode ser que seria um cara aí pra fazer essa Me espantou. O André tá nessa escalação? O André Luiz não. Eu imaginava que ele poderia que ele pudesse. Porque ele é um cara também que tem a questão da imposição física, mas que box quando a bola to box? bate... Sim, muito bom jogador, inclusive. Porque contra a Portuguesa, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Aniele, Alan... Bidon, Guinegão, André Luiz e Depay. Sim. Isso. Veremos então. Veremos o que o Dorival vai... Que ele apronta amanhã, a gente vai ter mais claro aí esse time do Corinthians e como o Cruzeiro pode fazer a diferença nesse jogo. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!